Bem, a história da igreja ela se confunde com a história da humanidade. O povo de Israel esperava o Messias. Desde aquela história que o povo que saiu do Egito em busca da terra prometida. Esperava um grande Messias em um tempo escatológico, messiânico. Então eu estava esperando um grande rei, um grande príncipe. E veio essa pessoa, nascida de Maria e José, numa manjedoura, pobre, em Belém. E ali surge o filho de um carpinteiro. E naquela época era muito regido por leis, regras e normas. E eram todos os fariseus, saduceus, tinham vários grupos. E todos esses grupos eram dominados pela lei. Dente por dente, olho por olho. Então isso vocês estudam. E Jesus vem e faz a abolição sobre isso. Ele diz que a justiça, o amor, a caridade está acima de tudo. Jesus Cristo para nós é a revelação do Filho de Deus aqui na terra. Então a partir daí começou a contar os anos da história, no 1, no 2, no 3, até tem discussões de Jesus Cristo, questão desses séculos. Jesus Cristo teve morte e morte de cruz. Aqui está o discípulo amado e a Nossa Senhora, Maria. Teve morte e morte de cruz. Mas a morte dele não terminou. Teve o sinal da ressurreição. Ele ressurgiu, está presente na vida de cada um de nós. Então ele é o Filho de Deus amado que resgatou a humanidade com Deus. Ele fez elo de ligação, essa ponte. Na Eucaristia, aqui a gente celebra isso. A revelação, o amor, o Filho de Deus que se fez pão e carne para nós e é o nosso alimento espiritual. Então na Igreja Católica, daí depois teve as primeiras comunidades, foram os martírios, foram perseguidos, os cristãos matavam os cristãos. 313, quando Constantino diz que a Igreja Católica é a igreja do seu império, do Império Romano. 313. Depois começou esse grupo a se envolver e começou todo mundo a assumir, já nascia todo um reino, vamos supor assim, um grande príncipe se convertia, era batizado na igreja, toda a cidade era convertida, era uma parte cultural. Daí começaram a se afastar os mosteiros. Não queremos essa vida não, vamos se retirar por vida dos mosteiros. Então começou a época da Idade Média, dos mosteiros. Depois teve uma época do século XII, essa separação dos grandes mosteiros, de São Francisco de Assis. São Francisco de Mosteiros, vamos anunciar a boa nova aos pobres. A igreja estava muito fechada entre si. E começou São Francisco de Assis. Em 1540, início de 1500, surge Santo Inácio de Loyola. E surge Lutero. Lutero, porque até então tudo era em latim. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. E calvinista, tem toda uma questão histórica sempre presente. A igreja é feita de homens e mulheres, santos e pecadores da igreja. E aqueles papas tinham vários filhos nessa época de 1500. A igreja era muito rica, tinha os estados pontifícios também lá em Roma, não era como hoje, né? Então tinha muito que São Francisco quis abolir. E Santo Inácio de Loyola queria anunciar, evangelizar a América Latina, a Índia e outros continentes. E daí Santo Inácio criou os missionários, um grupo Companheiros de Jesus. Ele era um militar, Santo Inácio de Loyola formou os Companheiros de Jesus. Primeiro ser batizado, né? Fazer parte da comunidade, ser membro da igreja pelo batismo e seguir seus mandamentos, né? Tem as leis, normas e regras. Não pode tem que fazer o bem, não pode matar, amar o próximo, amar a Deus. Porque a igreja tem quantos séculos? 20 séculos. Né? A igreja era muito ligada à igreja e Estado. No Brasil, a igreja e o Estado eram unidas até 1889, quando teve a República, ele separou. Então quem se era batizado já era registrado. Igreja e Estado eram muito ligados. Hoje não. O nosso país, o Brasil, pode ter qualquer tipo de presidente, se é católico. Né? Mas antigamente não era assim não. E quando veio os missionários para cá, os jesuítas, eles eram enviados pelo príncipe, pelo rei de Portugal.
para ser catequizar e evangelizar os índios. Muita influência na questão política, tem influência, tem muita influência. Aqui em Florianópolis tem muita gente católica que tem gente boa que saíram desse colégio, mas tem influência sim. Só que diz que a Igreja Católica tem a questão da moral, né, da ética. Sempre a Igreja tem alguma coisa a falar em defesa dos pobres e dos marginalizados. Porque senão, já imaginou que a Igreja não controlar a moral, o que acontece? Vira uma anarquia. Então é difícil, então a Igreja ela bota os parâmetros para viver em sociedade. Amar a Deus sobre todas as coisas, os próximos como a si mesmo, ter caridade cristã, cuidar das pessoas, porque senão tu pode manipular as pessoas, tu pode roubar das pessoas, tu pode estudar, ser um bom advogado só para tirar dinheiro dos outros. Se você não tiver Deus no coração, a vida fica sem sentido. Tu começa a tomar droga, remédio, não acredita em nada, mata todo mundo, daí tu se joga no prédio. Se não tiver fé, tu vai ali no prédio que tem vizinhos que se jogam isso também. Eu tenho o Papa, né, que vem lá desde São Pedro, né, vem o Papa, é vitalício, é para sempre, até ele morrer ele fica. Depois tem os bispos, no Brasil tem a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos. De cada arquidiocese tem o arcebispo, depois tem as dioceses, tem as paróquias, uma reitoria da igreja, também pertence ao bispo. Então a gente ajuda a manter essa estrutura da arquidiocese. Então tem os membros, e tem os irmãos, as irmãs, né, os religiosos e religiosas. Eu gosto muito da minha vida, porque eu era para não ser usar ninguém, Deus me ajudou. Eu não sabia o que ia fazer da minha vida, Deus acha que eu vou ser padre. Eu tinha um professor lá no interior, é muito inteligente, eu quis ser padre para ajudar as pessoas. Então eu me sinto muito feliz, muito contente, porque a gente estuda, a gente pode fazer o bem, ajudar as pessoas. Então eu sempre penso, quando eu tiver 80 anos, eu fiz muitas coisas boas, eu acolhi as pessoas, ajudei muita gente. Estou gastando a minha vida por uma causa nova. Eu poderia ser cozinheiro, podia ser jornalista, podia ser professor. Também tenho condições. Eu podia ter uma família, mas eu fiz essa opção. Isso me dá alegria, me dá paz, e me dá saúde, né? E me dá força para seguir em frente. Mas tem que ser firme em Jesus, porque recebe crítica, tem gente que não gosta do padre, critica isso, critica aquilo, porque tem normas e regras que têm que ser seguidas. Tá bom? Então nessa igreja tem missa todos os dias, 18h30. Aqui está bem presente o Cristo, né? Morto, mas ressuscitado. Ineri quer dizer, este é o rei dos judeus. Lá em cima, Ineri, rei dos judeus, que esperavam, né? Por isso que eles colocaram. Essa aqui é uma igreja catequética, São Inácio de Loyola, a Beata José de Anchieta, jesuíta. Todos aqui são santos desse lado. E a Madre Paulina também. Essa aqui são partes bíblicas, de Maús, Pentecostes, né? Santa Ceia, partes bíblicas. E lá no fundo é Santa Catarina, a padroeira. Padroeira de Santa Catarina de Alexandria. Então ela está lá no fundo. E aqui são as passagens da Via Sacra. Então essa igreja é uma igreja de criança, para catequese, para as crianças aprender as coisas sobre Deus. Aqui é o Sagrado Coração de Jesus. Então aqui tem o Sagrado Coração de Jesus. Então essas capelinhas é a Sagrada Família. Cada criança da catequese leva, fica uma semana, reza a Ave Maria, né? Para Deus ajudar. Então a vida de fé e a oração, ele ajuda a pessoa a viver. A pessoa tem mais alegria, a pessoa acredita mais na vida, tem perdão, tem misericórdia, né? E não precisa correr nas drogas. As drogas um pouco é isso, você não acredita em nada, não tem fé em nada. E a vida se torna tão sem sentido, né? Viver e não viver tanto faz. Então hoje o mundo precisa de fé. E a pessoa de fé, ela perdoa, ela tem mais saúde, tem mais alegria. E já é comprovado pela ciência. A pessoa que tem fé, ela vive mais. A pessoa que tem ódio no coração, raiva, fica tudo cheio de doença, dá tumor no corpo, é tanta raiva, e ela acaba morrendo. É a mesma coisa quando você está muito bravo, muito irritado, sai de bicicleta ou de moto ou de trânsito, logo tu bate. Que você estiver calmo, sereno, tudo vai melhor. E ajuda também a espiritualidade a estudar.
que você estuda e tu vai bem, estuda, vai tranquilo, confiante de fazer a prova, qualquer coisa tu vai passar. Agora tu vai perturbado, não estuda e não faz nada, quer tudo as coisas de graça, não é assim. Exige um esforço de você seguir Jesus Cristo.